Bora lá, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem complexo, bem atual, que é a violência. E eu vou dizer de cara, assim, eu vou trazer uns dados para vocês, para mostrar o Brasil é um país extremamente violento. Talvez um dos mais violentos do mundo, em que nós não temos conflito armado, guerras, mas é mais violento que os conflitos que tem guerra, e eu vou provar para vocês. Olhem só, dois dados para a gente poder pensar e avaliar o que eu estou dizendo. Primeiro aspecto, nós temos só no trânsito no Brasil, 45 mil mortes ao ano, apenas no trânsito. Aí são apontadas nessas pesquisas algumas causas. Observem, uma das primeiras causas, comportamento agressivo no trânsito, uso de celular e o abuso de álcool, ou seja, mais dois comportamentos agressivos. Sim, porque quando uma pessoa usa o seu celular, sabendo que pode causar um acidente, ela não quer ser frustrada. Em seguida eu vou falar sobre isso, tá? Segundo dado, então vejam só, 45 mil mortes ao ano só no trânsito. Uma das causas principais, a agressividade dos motoristas, né? Segundo dado, nós temos 40.000,8 de mortes violentas, aí não é trânsito, tá? Mortes violentas, assassinatos, enfim, uma série de outras coisas, latrocínio, enfim, mortes violentas, tá? Feminicídio, por aí vai. 40.8 mil mortes ao ano. São 110 vítimas por dia num país que se diz em paz. Agora eu vou fazer uma comparação para vocês entenderem por que eu disse isso, que o Brasil é um país violento. A Ucrânia está em guerra já há um bom tempo aí, né? A gente vem acompanhando, infelizmente, né? Nesse período que eles estão em guerra armada, atirando uns contra os outros ali, observem, eles tiveram 8 mil mortes de civis, 13 mil pessoas feridas, 21 mil pessoas. Então, olhem que interessante. Em um ano, nós matamos no trânsito por morte violenta as 80 mil pessoas. E aí nós olhamos para a Ucrânia e para a Rússia e dizemos, mas que coisa, né? Os caras estão em guerra. Ainda bem que no Brasil nós não temos guerra. O nosso país é extremamente violento. E vamos entender então a raiz da violência. A violência é uma resposta a uma frustração. Como assim? Olha só, vamos lá. Eu tô bem de boa, tranquilo, dirigindo com o meu carro e aí alguém me fecha. Quando alguém me fecha de forma proposital, violenta, agressiva, ele me frustra no meu percurso, né? Qual é a reação que eu tenho? Uma resposta mais agressiva e mais violenta. Toda vez que eu sou frustrado, eu respondo de uma forma mais agressiva e violenta. Observe uma criança no berço. A criança está lá, olho aberto, tranquilo, e aí você vai lá e tira o bico da criança. Qual é a primeira coisa que a criança faz? Vai dar uma reclamada ali e tal, né? Aí você recoloca o bico na criança. Aí você vai lá e tira o bico da criança e não entrega mais e fica olhando para ela, você vai ver. Ela vai começar a reclamar, chorar, aproxima o teu rosto, ela vai tentar te machucar. Não é exatamente uma tentativa de agressão, ela está frustrada, ela quer o bico de volta. Então, primeira coisa, todo ato agressivo, toda resposta violenta é uma resposta a uma frustração, tá? Alguém que foi frustrado ou alguém que nunca foi frustrado e foi frustrado pela primeira vez, ele vai ter uma resposta violenta. Olhem, comum entre casais. O homem agride a mulher pelo quê? Infelizmente, muitas vezes. Pela falta de sexo, pela negativa de acatamento de alguma coisa, ele se revolta, né? Se vê frustrado naquilo e vai para a agressão. Então, o importante, a agressão é uma resposta à frustração, a violência é uma resposta à frustração. E nós estamos num país, olha que coisa interessante, nós temos um profeta, né, que a gente diz lá no Rio de Janeiro, maravilhoso, profeta gentileza, né? Ele escreveu lá nos muros, gentileza gera gentileza, e todo mundo taxou ele de louco, ou boa parte das pessoas, né? E sabe o que na verdade nós praticamos no nosso país? A outra frase, violência gera violência.
Nós temos violência no meio político, ostensiva, falada, ameaças, perseguições, horrível. A gente olha que cenário político horroroso. A gente vai para a televisão e a gente vê programas de televisão que abordam o pior lado humano, a maldade, a violência, a agressividade. A gente vai para as relações entre patrão e empregado, onde tem às vezes um abuso da parte do patrão, seja às vezes infringindo dano moral, infringindo às vezes vários tipos de assédio, sem contar a exploração no salário e na mão de obra, né? A gente tem visto muitos casos, infelizmente, assim. Aí dentro das famílias existe uma violência, onde os pais muitas vezes assumem uma posição autocrática, uma posição rígida, preconceituosa. Aí muitas vezes as mães também com atitudes não corretas, de não interdição, enfim, é uma família que muitas vezes se comunica mais com a violência, se expressa na violência. Aí a gente gosta de dizer no nosso país, né? O Brasil é um país cristão que não está em guerra e morre mais pessoas, o dobro que numa guerra. Nós somos um país extremamente violento. Mas como é que a gente resolve isso? A base de tudo não está no governo, não está na televisão. A televisão é hipócrita, a nossa política é hipócrita, o nosso país é perversa a hipocrisia. Aliás, no meio espírita, os espíritos nos dizem que neste planeta a gente tem que lidar contra a perversidade dos homens e contra as inclemências da natureza. Mas aqui no nosso país parece que a perversidade ela é maior. Quando a gente vê determinadas coisas que antes a gente apontava e dizia que não tinha no Brasil e cada vez estão aparecendo mais. Nós somos um país violento, nós temos um comportamento violento. Basta você andar na rua e você vai ver muitas vezes um motociclista empinando a moto numa área, por exemplo, urbana, infligindo risco às pessoas, à criança, e a pessoa não está nem ali. A pessoa anda com um carro em volume alto, impondo a música que ela gosta a todo mundo, é outra atitude violenta. E por aí uma série de pequenas atitudes violentas que a gente não percebe no dia a dia. Então, como é que a gente trabalha para que isso possa melhorar? O primeiro trabalho tem que ser feito em casa. Com o quê? Mais tolerância nas relações, evitar a rigidez, o preconceito, a discriminação. Então, tolerância, respeito aos outros, entender que as coisas precisam funcionar e o passo maior que nós temos que dar no nosso país, sem o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro sempre agride alguém, agride aquela pessoa que pagou no tempo certo, agride a pessoa que foi na fila, agride a pessoa que seguiu o rito. E aquele que atalha comete um ato de violência e uma grande frustração. Gente, o nosso país é violento e se a gente ficar mentindo para nós mesmos que nós somos um país cristão, que nós vivemos em paz, que aqui prevalecem os valores humanos, é uma mentira. Olhem para os dados. Eu só trouxe 2 dados para vocês. Mortes violentas e acidentes de trânsito. Poderia ter trazido tantos dados que poderiam denunciar muito mais violência. É importante que a gente possa olhar para o nosso país, enxergar de verdade, mas entender que o trabalho deve começar dentro de cada um de nós, dentro das nossas casas, e observar, e eu quero finalizar justamente com isso, a violência ela gera violência, mas a gentileza, o amor, a tolerância, a paciência geram coisas positivas. É o nosso estágio evolutivo humano atual que é muito inferiorizado. Que nós possamos pensar, que nós possamos debater, que nós possamos olhar, que nós possamos ver o que nós fazemos no dia a dia de pequenas atitudes violentas e possamos mudar essas pequenas violências a fim de que nós possamos plantar para poder depois uma sociedade bem melhor. É a dica de hoje. A gente está bastante triste com tudo isso que a gente está vendo, mas é importante que a gente reflita, que a gente possa dar um ponto de virada nisso aí.